Vamos explicar o que é hoje o preço sombra da capacidade instalada. Esse tema tem a ver com as aplicações dos princípios da teoria da escolha que foram apresentados na aula sobre Homo econômicos, os princípios da ação, e que tem a ver com aplicações da ideia de valoração marginal. Então, o preço sombra da capacidade instalada, quando a gente estuda isso em termos gráficos, no modelo formal, ele é descrito da seguinte maneira: você tem a produção de uma empresa, vamos supor, para simplificar, que tem um custo marginal constante, mas que a firma possui uma capacidade máxima. Essa capacidade máxima vamos chamar de Q-bar. Então, quando a firma atinge essa escala de produção, ela não consegue produzir mais. Então, nós temos aqui, a curva de custo marginal fica assim. E se você tem uma curva de demanda no período, então você tem o custo marginal e o preço de equilíbrio é essa interseção que está aqui. Esse é o preço de equilíbrio no período, que faz oferta igual a demanda. Vou chamar de P estrela. Então, se o custo marginal é esse valor, como é que se denomina esta diferença que está aqui? Essa diferença se denomina preço sombra da capacidade instalada, chamar de lambda. Então, é aquele acréscimo que faz com que você tenha o equilíbrio de mercado para além do custo marginal, uma vez que o custo marginal ele está se referindo a essa última unidade produzida, porém, essa é uma capacidade máxima que a firma pode produzir. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é justamente procurar entender o que é isso aqui. Então, eu bolei aqui o seguinte exemplo. Nós temos uma firma que possui uma capacidade máxima de 10 unidades e um custo marginal operacional que eu vou supor constante igual a 100, para simplificar. Por que eu estou chamando de custo marginal operacional? Sempre que eu colocar o operacional, esse adjetivo ele vai fazer referência ao fato de que estamos lidando com os custos incorridos ou sacrifícios incorridos quando a ação exercida é da variação da quantidade. Quando a firma ela produz uma quantidade Q no período, ela tem um custo. Se ela produz essa quantidade mais uma unidade, ela tem um outro custo. Essa diferença entre o custo dessa quantidade mais um e o custo da quantidade Q é o que nós chamamos o custo marginal da Q mais um ésima unidade. E esse custo marginal reflete o valor que a sociedade atribui aos recursos que são deslocados da economia para a produção dessa unidade marginal. Então, a gente está supondo que o custo marginal operacional é constante, igual a 100, e que a firma produz essa quantidade, né? Esse bem, porém, produz uma quantidade máxima que é de 10 unidades. É uma limitação em decorrência da capacidade instalada. Nós temos os demandantes desse mercado. Vamos supor que cada demandante demanda uma única unidade discreta. Nós temos 10 demandantes que valoram essa unidade discreta do bem em R$200. Significa que cada um desses 10 demandantes está disposto a sacrificar R$200 de consumo de outros bens para, em troca, adquirir no período a unidade incremental desse bem, a sua primeira e única unidade desse bem no período. Então, isso ocorre para cada um dos 10 primeiros demandantes. E temos um 11º demandante que valoriza a unidade desse bem em 150. Isso significa que ele está disposto a sacrificar R$150 de consumo de outros bens no período para, em troca, adquirir a unidade incremental desse bem no período, de modo a ficar indiferente. Então, não tem nada a ver com utilidade marginal, taxa marginal de substituição. Não diretamente. Isso aqui é um ΔY sobre ΔX. Né?
como o indivíduo fica indiferente, isso tem a ver com a inclinação da curva de indiferença, que no modelo que descreve o comportamento a partir da maximização da utilidade no conjunto orçamentário, isso aqui vai dar a taxa marginal de substituição. Mas a taxa marginal de substituição é definida em razão das utilidades marginais, que é o que a gente não faz aqui, né? Porém, essa razão será a mesma dessa taxa de variação, e é isso que importa, não o numerador específico ou o denominador específico. Por isso que o modelo de maximização da utilidade no conjunto orçamentário é um modelo, tem uma função instrumental, serve como instrumento analítico, mas o economista está raciocinando nesses termos das taxas marginais de troca, né? Que é o quantum de outros bens que ele está disposto a sacrificar para adquirir um quantum incremental ΔX desse bem. Tudo bem, então esses são os dados do problema. A gente coloca esses dados num gráfico e temos aqui custo marginal constante igual a 100, até 10 unidades. Depois, a linha fica vertical. Essa é a primeira informação. Tá? Aqui é 10 unidades. Temos a demanda. São 10 demandantes com a mesma valoração marginal de 200. E depois o 11º, que tem uma 150 como valoração marginal. Então, isso aqui perfaz a curva de demanda. Então, nós temos uma situação em que qualquer preço entre 150 e 200 equilibra esse mercado. Qualquer preço entre 150 e 200. Né? Então, vamos supor que o preço de equilíbrio é 180. Não precisa ser 150, não precisa ser 200. Pode ser qualquer coisa entre 150 e 200. Mas aqui existe uma coisa importante que a gente tem que entender, né? O preço foi 180. Então, a gente sabe que o custo marginal é de 100. Portanto, o preço não é integralmente explicado pelo custo marginal. Existe uma diferença que tem que ser explicada. O preço é 180. O custo marginal é de 100. O que explica, então, essa diferença de 80? Se você se lembrar daquela explicação tradicional que nós demos, tem aqui a oferta como a capacidade máxima, e aí temos a demanda. Temos a demanda. Né? A gente tenderá a crer que essa diferença, aqui todinha, de 80, é justamente o preço sombra da capacidade máxima. Mas não é isso. Porque no modelo a gente tem tudo bonitinho, contínuo, infinitesimal, tem um pontinho. Aqui nós não temos um pontinho, aqui temos um segmento direto. Não é um ponto. Então tem mais coisa aqui que a gente não está percebendo. Aí a gente tem que entender o que é realmente o preço sombra da capacidade máxima. A gente tem que introduzir aqui alguns conceitos. Essa unidade marginal, a 10ª unidade, está sendo demandada por algum indivíduo. Pode ser qualquer indivíduo dentre os 10 primeiros. Vamos supor que está tudo ordenado, né, do indivíduo 1 ao indivíduo 10. Então, é o 10º indivíduo é o que está demandando a última unidade no período. O indivíduo que está demandando essa última unidade, ele se chama o indivíduo marginal. O indivíduo que está demandando a penúltima unidade, a 9ª unidade, é um indivíduo inframarginal. E o indivíduo que está demandando, ou que demandaria a unidade seguinte, caso ela fosse produzida, que é o indivíduo de número 11, esse aqui é chamado indivíduo supramarginal. O indivíduo supramarginal está fora do mercado, mas é o primeiro na fila para entrar assim que o preço cair marginalmente. E esse indivíduo é importante na determinação do preço. Só que ele não aparece no mercado. Só aparece um reflexo dele, que é o preço. Qual é o papel
do indivíduo supramarginal no mercado? É determinar o preço mínimo que o produtor pode cobrar. Porque, dado que existe esse indivíduo disposto a pagar 150, então ele garante esse valor como preço mínimo a ser cobrado de todos os outros que estão dispostos a pagar 200. O que é o preço sombra da capacidade instalada? A gente tem que esquecer essa diferença aqui, de 150 para 180. De 150 para 180, que é o preço de equilíbrio, a gente pode esquecer, por enquanto. A gente quer explicar uma parte do que sobrou. Vamos explicar a diferença entre o custo marginal operacional e o preço mínimo, que é o valor que o produtor pode colocar como preço mínimo, né? Nesse produto no período, 150. Se o produtor quisesse atender o consumidor supramarginal, produzindo a unidade adicional que ele está demandando, o produtor deveria expandir a sua capacidade máxima de 10 para 11. Tá? Isso vai ter um custo. A gente tem que entender o quanto o produtor está disposto a expandir, a pagar para expandir a sua capacidade máxima em uma unidade marginal, que é a unidade suficiente para atender ao consumidor supramarginal. Como o custo marginal, a gente está supondo que é constante, igual a 100, se o produtor expandisse a sua capacidade máxima de 10 para 11, evidentemente isso vai ter um custo, ele tem que pagar por isso, mas ele expandiria o custo marginal operacional para uma capacidade máxima de 10 para 11, e somente a partir de então a curva ficaria vertical. E aí ele atenderia a esse consumidor supramarginal, que está disposto a pagar 150. Só que o custo marginal operacional para produzir aquela unidade marginal, 11ª unidade, para esse consumidor, continua sendo 100. Quanto o produtor está disposto a pagar para expandir a sua capacidade máxima em uma unidade? No máximo, essa diferença aqui. Porque ele vai receber 150 desse consumidor supramarginal e tem que cobrir o custo marginal operacional de 100. Então, a diferença de 50 é o máximo que ele está disposto a pagar para expandir a capacidade, porque ele pode pegar essa diferença e cobrir esse custo aqui. Se expandir a capacidade custar no máximo 50, vale a pena. Se, por exemplo, for 40, vale a pena, porque ele não pode cobrar 150 e ganhar 10. Porém, não pode passar de 50. É essa diferença que nós denominamos preço sombra da capacidade máxima ou da capacidade instalada. É o quanto que o produtor está disposto a pagar para expandir a capacidade máxima o suficiente para atender ao consumidor supramarginal, podendo cobrar o quanto esse consumidor está disposto a pagar e tendo que cobrir o custo marginal operacional dessa unidade adicional. O que sobrar, essa diferença, é o que ele pode usar para pagar a expansão da capacidade. Com isso, nós explicamos agora mais uma parcela do preço equilíbrio de 180, que é o preço sombra da capacidade instalada. O preço sombra da capacidade instalada não é um conceito que está integralmente relacionado ao aspecto tecnológico da firma. Existe um aspecto econômico que vai buscar a sua essência no mercado, no consumidor. Preço sombra da capacidade instalada é o quanto o mercado está disposto a pagar por isso. Porque o consumidor supramarginal está disposto a sacrificar R$150 de consumo de outros bens no período para, em troca, adquirir a unidade marginal que ele está demandando. Por outro lado, o produtor só consegue produzir até 10 unidades. Para atender esse consumidor supramarginal, ele precisa expandir a capacidade. Isso tem um custo para ele. Se a sociedade está disposta a sacrificar 150 para cobrir o custo marginal operacional de 100 e cobrir o custo marginal de expansão da capacidade, então vale a pena. Para isso acontecer, o custo marginal de expansão da capacidade, que
que é o preço sombra da capacidade instalada, tem que ser no máximo 50. Com isso, a gente conclui o tema da aula de hoje, mas vamos aproveitar para ver outras coisas, porque o preço de equilíbrio pode ser qualquer coisa entre 150 e 200. Portanto, existe uma diferença de 30 que ainda tem que ser explicada. Aqui nós já estamos caindo numa região em que a diferença de preço não tem mais a ver com variação da quantidade. É a parcela do preço que não tem origem na natureza operacional do problema econômico. O que é que explica essa diferença de 30? Se essa diferença de 30 não tiver qualquer explicação em termos de sacrifício, então a gente vai chamar de renda pura. Vejam que o preço sombra da capacidade máxima não tem a ver explicitamente com o aspecto operacional, tem em parte, né? Porque você precisa expandir a capacidade para fazer valer o aspecto operacional. Mas o importante não é o aspecto operacional, o importante é o fato de que existem sacrifícios incorridos. O consumidor supramarginal, ele sacrifica o consumo de outros bens no período para, em troca, adquirir essa unidade marginal. O produtor incorre no custo marginal operacional da 11ª unidade, que é o sacrifício incorrido pelos detentores dos direitos de propriedade dos recursos que são deslocados da economia para a produção dessa 11ª unidade marginal. Então, tudo isso tem a ver com sacrifício, ou seja, com o fenômeno da escassez. Isso é inevitável. Agora, o sacrifício pode estar relacionado à variação da quantidade ou não. Sacrifício existe de diversos tipos. Se essa diferença de R$30 não tiver qualquer relação com algum sacrifício, a gente chama de renda pura. Então, seria uma renda pura. Isso explicaria integralmente agora, portanto, o preço de 180. Porém, a gente pode refinar o processo de formação de preço. A gente pode imaginar que o produtor e o consumidor marginal, o 10º consumidor e o produtor que está produzindo essa 10ª unidade, entraram em um processo de barganha. A barganha não tem a ver com a variação da quantidade, mas com a determinação do preço de equilíbrio, que pode ser qualquer coisa nesse range de 150 até 200. O range de preços, o espectro de preço de equilíbrio é justamente a diferença entre a valoração marginal do consumidor marginal e a valoração marginal do consumidor supramarginal, que é a diferença aqui de R$50, entre 150 e 200. Mas, então, eles estão barganhando sobre esse espectro de preço. O demandante marginal quer reduzir o preço para 150. O produtor quer aumentar o preço até 200. Em algum lugar no meio do caminho, eles vão entrar no acordo. Então, o processo de barganha também envolve sacrifícios, tanto do demandante quanto do produtor. Pode ser que, para alcançar o preço de 180, o produtor incorreu em sacrifícios na realização da barganha. Em sacrifícios que ele monetiza, como, por exemplo, em R$10. O que seria renda pura? Que são esses R$30 que vêm do céu como maná, sem qualquer sacrifício da parte do produtor, é um ganho adicional de R$30 de graça para ele, sem qualquer sacrifício, né? Não é um ganho integralmente sem sacrifício. Existe um sacrifício aqui de 10. Esse sacrifício de 10, então, é o que a gente chama de quase renda, que ele parece uma renda pura. Esse acréscimo de R$10 no preço parece uma renda pura, mas não é. Não é porque há um sacrifício envolvido. Então, a gente vai chamar essa renda pura com a letra K. Temos R$10 que são quase renda.
Agora sim, o que sobrou, a diferença de 160 para 180, que é 20, se não houver qualquer sacrifício associado a esse acréscimo de preço, então é um maná que cai do céu de graça, sem sacrifício. E é isso que nós chamamos de renda pura. Então, nós temos o preço cobrado, o preço equilíbrio, ele é decomposto no custo marginal operacional, mais o preço sombra da capacidade, mais uma quase renda, mais, finalmente, a renda pura. Tá? Então, temos aí duas coisas importantes nessa aula de hoje. Não apenas o conceito do preço sombra da capacidade instalada, como também a decomposição do preço em diversos fatores. Nós teremos uma aula especial sobre o princípio da decomposição dos preços em uma soma de shadow prices, ou preços sombra. Se o custo marginal é 100 e o preço é 180, não é verdade que a diferença de 80 é renda pura. Entender isso é importante, porque muitas vezes o governo pode imaginar que isso aqui é uma renda pura e querer taxar com a ideia falsa de que não vai causar distorção alocativa, sendo que vai causar. Mas mesmo que ele compreenda que parte desse preço é o preço sombra da capacidade instalada, né? Ainda assim, nem tudo pode ser renda pura, ou precisa ser renda pura. A gente tem que ter ideia do que é a quase renda. Tá? Nós veremos uma aula em que você tem o que aparenta ser uma renda pura, mas, na verdade, é quase renda, e quando o governo taxa, cria distorções. Eu vou dar um exemplo do mercado imobiliário, em que isso vai provocar a grilagem de terra. Então, com isso, terminamos a nossa aula de hoje e veremos na próxima aula uma outra aplicação dos princípios fundamentais da teoria de preços, da dualidade escolha-sacrifício.